Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dana Brajajana Ranjana, Yashodhana Brajajana Ranjana, Yashodhana Brajajana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Karakamala Vare Nakam Adbhuta Singam, Lalita Hiranyakashipu Anubhigam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Bom, repetindo, né? Como a gente está fazendo essa reunião aqui em honra ao nosso amigo Chava, que veio aqui desejou intensamente fazermos essa reunião aqui. Desde que você chegou em janeiro, né? Mas aí aconteceram algumas. Chava. Apelido dele. Chava. E aí eu resolvi selecionar um verso para ele, porque ele é uma pessoa que mexe com comunidades alternativas, que tem uma visão planetária, né? Assim, é uma pessoa, uma criança índigo, né? Que a gente brinca. Eu falo que Juliana é uma criança índigo. Então eu selecionei aqui um verso para ele, que nós vamos falar de como Deus, ao criar essa sociedade humana, como que ele estabeleceu as divisões da sociedade humana para que houvesse harmonia. Porque em espírito, como partes integrantes de Deus, nós somos iguais. Porém, na questão da evolução, temos muitas diferenças. E Deus, para harmonizar essa questão das diferenças sociais, que vão caber muito bem numa comunidade, que às vezes na comunidade a pessoa pensa, não, vai ser todo mundo igual. E você nunca vai conseguir isso. Porque as pessoas, por natureza constituinte, de acordo com a evolução, elas são diferentes. Então, hoje Krishna vai dar a dica para quem quiser organizar uma comunidade ou reestruturar essa sociedade atual que a gente está vivendo da forma correta. Porque hoje em dia quem está comandando o governo do planeta são os Shudras, são pessoas do mais baixo nível dentro da categorização que Krishna está dizendo aqui no Bhagavad Gita, nesse verso 13 do capítulo 4. Então, enquanto houver Shudras,
pessoas sem a capacidade espiritual para governar o planeta, ou mesmo uma simples comunidade, ou mesmo um simples seio familiar, tudo vai ser caótico, né? Tudo vai ser uma perda de tempo, tudo vai ser valorizado em termos de aquisição material ou de desfrute material, exploração, né? Competição. Então, quando Krishna criou o ser humano, essa forma maravilhosa que tem inteligência perfeita para descobrir esses mistérios da existência, para realizar Deus, ele não queria que todo mundo ficasse brigando querendo dinheiro. Ele queria que todo mundo se ajudasse, se harmonizasse dentro das suas funcionalidades internas e de evolução, para que tudo fosse voltado para o avanço espiritual. E nesse capítulo 4, que é chamado o conhecimento transcendental, Krishna diz no verso Chaturvarnyam Maya Sristam Guna Karma Vibhagashaha Tasya Kartaram Apimam Vidya Kartaram Avyayam. Então Krishna está dizendo, por favor, repitam comigo o verso: conforme os 3 modos da natureza material, e o trabalho referente a eles, as 4 divisões da sociedade humana, são criadas por mim. E embora eu seja o criador deste sistema, deve saber que, sendo eu imutável, continuo como a pessoa que não age. Conforme os 3 modos da natureza material e o trabalho referente a eles, as 4 divisões da sociedade humana são criadas por mim. E embora eu seja o criador deste sistema, deve saber que, sendo eu imutável, continuo como a pessoa que não age. Esse verso foi falado, para quem não conhece o Bhagavad Gita é um livro que Krishna, a própria suprema personalidade de Deus, desceu nesse planeta para instruir Arjuna, que Arjuna representava ou representa cada um de nós nessa circunstância. E Arjuna era irmão do rei da época, né? De Yudhishthira. E aqui ele está ensinando como devemos fazer para ter um sistema social, político, né? Econômico e trabalhador e serviçal perfeito. E ele está falando aqui no último verso assim: sendo eu imutável, eu continuo como uma pessoa que não age. Ou seja, Krishna, Deus, ele não precisa trabalhar, mas mesmo assim, quando ele cria a existência, ele cria assim perfeitamente cada pessoa na sua função para viver num espírito de cooperação. Já os Shudras, por exemplo, no Srimad Bhagavatam, no canto 12, Krishna explica que nós vivemos numa sociedade de Shudra, Kali Yuga. Kali Yuga é a era que nós estamos vivendo agora, que é constituída basicamente só de Shudras, não tem espiritualidade. E daí é muito fácil avaliar, você vai ver que é só exploração, né? É só corrupção. É um sistema totalmente falido, apesar de toda democracia, todas as CIAs, né, que tem. Todos os sistemas são corrompidos porque são baseados no sistema materialista, num regime sem nenhuma espiritualidade, sem nenhuma devoção. Até mesmo as ditas religiões estão dentro desse contexto comandado por Shudras, que são as pessoas que estão sempre explorando em nome de Deus, né? A política explora em nome do imposto. Cada aspecto
é negativo nesse sentido. Então Krishna está falando que ele é perfeito, mas ele não participa. Mas quando Krishna ele vem para o planeta e executa suas atividades, como ele executou há 5.000 anos atrás, ele dá o exemplo perfeito de como ele é um rei, de como ele é um esposo, entendeu? De como ele é um amigo. Todas as nuances são dadas perfeitamente na categoria mais alta de entendimento. Então, vou dar aqui o significado de Srila Prabhupada. O Senhor é o Criador de tudo. Tudo nasce dele. Tudo é sustentado por ele. E após a aniquilação, tudo repousa nele. Ele é, portanto, o Criador das 4 divisões da ordem social, que começará com a classe de homens inteligentes, tecnicamente chamados Brahmanas, devido ao fato de eles estarem situados no modo da bondade. Então vamos dar uma parada para comentar isso aqui. Então existem 4 classes sociais: Brahmana, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Shudras. Né? Os Shudras nós ficamos sabendo que é aquela... Porque dentro da criação de Deus não tem pior nem melhor. Cada um está no seu nível de evolução. Então o Shudra é aquela classe que tem que servir as 3 classes superiores. O que está acontecendo é que as classes superiores estão sendo eliminadas, não estão sendo instruídas para terem essa capacidade de governo na época atual, e está todo mundo servindo aos Shudras. Ou seja, o corpo social está de cabeça para baixo. O cabeça que tinha que estar... Os pés estão para cima, entendeu? E por isso essa zorra total, vamos dizer assim. Então essa classe Brahmana, ela se situa, Krishna fala, no modo da bondade. Existem 3 modos. O modo da bondade, que é o modo do conhecimento, que você tem conhecimento espiritual para governar, para entender qual é a dos seres humanos nesse planeta. Então os Brahmanas são as pessoas que realmente deveriam governar. Eles seriam os ministros, os conselheiros do governo, indicando o direcionamento para todo o planeta, para toda a humanidade, para ter essa performance espiritual. E não você simplesmente viver atrás de dinheiro que um louco, né, que nem um louco, tentando desfrutar, explorar do outro, com aquele egoísmo, e daqui a pouco morreu e acabou, e aí? E o ser humano, que é a forma mais importante de avanço espiritual, ela simplesmente vai ser desperdiçada. Por quê? Porque não existe um direcionamento governamental para levar todo mundo a essa internalização, essa meditação, essa realização de si próprio, de entender o que é a vida, o que é a morte, quem é Deus, como que eu devo agir nesse mundo em cooperação com todo mundo para avançar espiritualmente. Então isso está faltando. Ou seja, nós estamos vivendo, hoje em dia nós estamos vivendo para adorar Satã, né? Tem opção de satanismo, tem opção de coisa louca aí, de energias ocultas, energia negra, muita coisa sinistra aí, sacrifícios assim, que eu nem vou falar aqui de coisas que quem quiser buscar mais um pouquinho tem toda a informação aí. Assim, nós estamos vivendo demoniacamente, entendeu? Ninguém quer saber de ninguém, né? Uns raros casos ou outros que trabalham um pouco a caridade, mas tudo é por interesse, ninguém doa o coração de fato, entendendo essa compreensão de que Deus está dentro de todo mundo, que todo mundo é uma parte integrante de Krishna, que todo mundo é irmão em espírito, ou seja, a fraternidade planetária, com essa consciência para ajudar todo mundo a avançar. Então os Brahmanas, que estão no modo da bondade, do conhecimento, deveriam ser os conselheiros espirituais do governante no planeta. Ou seja, nenhum governante tomaria uma atitude sem antes se aconselhar com os Brahmanas, que eles são especializados nos Vedas, no conhecimento transcendental. Mas cadê esse conhecimento transcendental aqui do Bhagavad Gita? Quem já leu aqui? Mesmo nós que estamos aqui recebendo informação, às vezes nem tem curiosidade de pegar o Bhagavad Gita para ler todo. Então esse livro é o manual que Krishna está dando para você
aprender o que eu devo fazer nesse planeta. Você está fazendo o que nesse mundo? Então, se você quer aprender o que você tem que fazer, você tem que seguir a instrução divina. Cadê essa instrução divina? Tem várias escrituras religiosas, mas o Bhagavad Gita ela tem um diferencial, porque é o próprio Deus que está falando, né? Já estudei várias escrituras, mas o Bhagavad Gita tem essa característica fundamental, que é o próprio Senhor que está falando. Então ele está falando, olha, as pessoas que estão no modo da bondade, que são capacitadas intelectualmente e espiritualmente, os brahmanas devem ser a cabeça dessa sociedade, ou mesmo numa comunidade. Uma comunidade sem um centro espiritual vai tender à caoticidade com o tempo, porque as pessoas vão ficar, né, sempre tem a competição do ego. Então tem que ter essas pessoas que estão fora do ego, que eles fazem tudo por altruísmo, que essa deveria ser, como Platão disse, a característica de uma sociedade perfeita funcionalmente no governo. Deveria colocar pessoas que se isentam do salário, que não têm benefícios e que fazem tudo por altruísmo. E tem pessoas que vão fazer isso se elas estão espiritualmente dotadas, né? Eu estava até vendo uma coisa sobre a Suécia. Na Suécia os caras moram num apartamento de 18 metros quadrados, ganha menos que qualquer pessoa. Os políticos. Os políticos lá. Então é um sistema que funciona, porque o povo cobra tudo certinho, né? Aqui não, aqui é medo, você tem medo de imposto, de dívida, é uma mídia demoníaca mesmo. Você vive na pressão. E o Bhagavatam diz que em Kali Yuga essa coisa dos impostos vão ser tão forte que as pessoas vão fugir para as montanhas, né? Vão fugir, vão querer fugir, porque não vão conseguir dar conta de tanto que os caras vão roubar. E isso já está acontecendo ainda numa pequena escala, mas vai aumentar. Então vamos trabalhar aí nossa espiritualidade. Você estava explicando os 3 modos, você falou do modo da bondade. Sim, o modo da bondade é porque eu ia explicar de acordo com tá? Então, modo da bondade, como eu estava falando aqui, é o modo do conhecimento, é o modo mais puro. O que são os modos? Os modos são como a energia material te prende nesse mundo material. As pessoas que estão mentalmente mais além da ilusão da matéria, essas pessoas são adequadas para governar aqueles que estão em ilusão, que estão presos nas fantasias, nos sonhos da vida material, se identificando muito com o corpo material. Então, continuando, Prabhupada diz: em seguida da classe Brahmana, vem a classe administrativa, tecnicamente chamada Kshatriya, devido ao fato de ela ser formada de homens situados no modo da paixão. O que é o modo da paixão? O modo da paixão é o modo da atividade, é o modo da agitação, né? A maioria das pessoas aqui no mundo material estão ligados ao modo da paixão e da ignorância. Então o modo da paixão é o modo que o governante, a pessoa que vai governar, tem que ter atitude. São as pessoas que são os guerreiros. Entusiastas. Tudo. Paixão é isso, você tem vontade de criar uma sociedade perfeita. Então o rei na época, da época dos Vedas, você vai ler lá, são reis, é uma monarquia governada por um conselho bramínico, entendeu? O que os demônios fazem? Eles tiram os kshatras e os brahmanas, e entram os shudras e os vaishyas, que são os comerciantes. Então quem está no governo hoje em dia é comerciante e classe baixa, que deveria trabalhar para as outras 3 classes. Então o Kshatra tem que ter pulso firme, ele tem que ter diplomacia. Se tiver que ter agressividade, ele vai ter agressividade. Ele vai impor o governo dele. Se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, o cara vai mesmo e mata. Não tem história não, né? Uma coisa, infelizmente, o homem ele é tão animal que ele só sabe essa linguagem às vezes, da violência.
E aí o Kshatra é a pessoa adequada para ocupar um governo. Mas o Kshatra é uma pessoa honrada, honesta, veraz. É uma pessoa totalmente qualificada para aquilo ali. Então ele vai tomar atitude, não importa como, de acordo com o ministério dos Brahmanas. Que falou, aquela parte daquele país no planeta é uma maçã podre, temos que tirar aquilo lá, porque senão toda a estrutura espiritual vai se quebrar. Enfim, entendeu? Mas o Kshatra, ele é bom de coração, ele é tudo. Ele é um rei justo, justiça mesmo. Ele trabalha com a justiça de Deus, entendeu? Então esse é o modo da paixão, é o modo que você faz acontecer. O modo da bondade é aquele modo que é mais meditação, é mais... Depois, se quiser, a gente fala aqui as qualidades que estão aqui no capítulo 18. Eu vou falar logo. O modo bramínico é o que? Tranquilidade, autocontrole. Você vê se vocês são brahmanas, está aqui as qualidades. Austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. Quantos por cento de cada um desses? Não, são estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. Então ele não pode governar, ele é feito para pensar para o outro agir, o Kshatriya. Entendeu? Já o Kshatriya, quais as qualidades dele? Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança. São as qualidades naturais das atividades dos Kshatriyas. Está pegando porque que Krishna criou? E de acordo com... Quando você encarna nesse mundo aqui, você não tem a qualidade por causa do seu pai. Não tem esse negócio de qualidade hereditária. Hereditária o genético, entendeu? Corpo físico. Você nasce com um cérebro legal, tal. Mas a alma que entra no corpo, ela é influenciada por esses modos da paixão. Então Krishna não está falando aqui de acordo com a família, com a hereditariedade. Ele está falando, não, de acordo com a natureza material e o trabalho referente a eles. Então, para cada natureza material, essas qualidades que nós lemos agora, por exemplo, do Brahmana, ele vai ter o trabalho específico dele na sociedade, né? O Kshatriya também. Então, vamos passar para o outro. Os homens mercantis, chamados Vaishyas, estão situados num misto de paixão e ignorância. Tá? Então a ignorância é aquele modo da inércia, aquele cara que deixa tudo para amanhã. Isso é o Shudra. Vou fazer aquela estrada, mas daqui a 2 anos, entendeu? Vou. Você não faz nada, é assim, você fica esperando o governo, melhorar. Mas para roubar, eles roubam no modo da paixão, né? Para não fazer as coisas no modo da ignorância. E pensa muito bem, né? Parece que é o modo da bondade que eles pensam bem para roubar, né? Então os homens mercantis são o quê? Quem mexe com o dinheiro, o financeiro, né? Os Vaishyas, eles mexem com o comércio e com a agricultura também, né? Com a agricultura, com a criação de bois, de vacas, né? Assim, enfim, e essa classe, como trabalhador, ele deve meio que sustentar o Estado e os Brahmanas. Isso, é a classe produtiva. É a classe produtiva. Então ele funciona num meio de que ativo da paixão para ganhar o dinheiro e meio que na ignorância, que da inércia, que ganhou o dinheirinho, ele vai descansar, eu não vou fazer nada, vou só tomar minha cachaça, vou ficar aqui em casa, né? Então, todo mundo aí meio identificado, né? Mas nós somos Shudra mesmo, nós não somos nem Vaishya. Precisa ter um pouco de cobiça, né? Para poder agir, né? Então, aí Krishna está falando, aquele cara lá que nasceu na bondade, esse cara é bom para aconselhar. O cara que nasceu no modo da paixão ali, para administrar. É guerreiro também. Aquele lá que é o modo da paixão com ignorância é o baixo. O cara vai ganhar dinheiro, vai gastar mais dinheiro, ganhar bastante, mas esse dinheiro vai ser distribuído como na sociedade?
vai ver, você sabe que 5% da sociedade mundial 5% do dinheiro está na mão deles, 5%. O dinheiro está na mão de 5%. Isso. É porque eu estou cansado de ir no hospital, agora me descarreguei todo. E 95% é a classe dependente. Então como é que é isso? Como é que esse dinheiro está muito mal distribuído? Mas se esses 5% fossem baixas mesmo, eles iam distribuir corretamente esse dinheiro por todo o planeta. Né? E os Shudras, ou classe operária, estão situados no modo da natureza material caracterizado pela ignorância. Né? Então são as pessoas que servem só para trabalhar. As abelhas operárias, né? Trabalham com a rainha, né? E esses Shudras, é dito que em Kali Yuga todos nós somos Shudras. O que é o Shudra? O Shudra ele não tem capacidade, ele não tem atitude, ele não tem capacidade de pensar mais profundamente, ele depende da ordem dos outros. Então você pode ver que muitas vezes eu chego assim, gente, vamos ler o Bhagavad Gita, mas você pode ter o conhecimento, mas você é um Shudra, então você não vai pegar o Bhagavad Gita, você vai ficar com preguiça. Você pega o Bhagavad Gita, toma, coloca na sua mão, mas você não vai ler. Aí você vai ter tantas outras coisas para fazer, que é o modo da ignorância. Não, mas eu tenho que dormir, ou eu tenho... É inércia. É um estado meio de loucura. Não, eu prefiro me drogar. Não, lê o Bhagavad Gita. Não, mas porra, tem tanta coisa para não fazer. Eu quero ficar relax. Eu falo, sua vida está passando, meu querido. Você vai abandonar seu corpo, vai vir a morte aí. Como é que vai ser a coisa? Né? Entendeu? Porque essa sociedade é toda estruturada por Krishna para você viver de tal modo dentro das suas funções, de acordo com esses modos do seu trabalho, para você satisfazer a Deus dentro da sua capacidade. Então o Brahmana, ele não é melhor que o Shudra. Se o Shudra executa o serviço operário, ajudando essas 3 classes sociais dentro de um contexto espiritual, essa classe é super elevada. Ele vai avançar o nível espiritual, porque o que importa é o espírito que está dentro dos corpos materiais, independente do nível de evolução dele. Então Krishna está criando uma oportunidade aqui para cada um, dentro do seu nível de evolução, conseguir atingir a mesma coisa, mas cada um fazendo o exercício do seu talento dentro da sociedade. Então isso é misericórdia divina. Ele não fala assim, você não vai conseguir porque você é o Shudra e aquele é Brahma. Não, ele falou assim, se você exercer seu trabalho de operário, me satisfazendo e cooperando na sociedade, você vai evoluir, tanto quanto o Brahmana que usa o seu talento para falar de Deus, para falar sobre como deve ser a performance do rei. O rei deve agir, e o Vaishya, que é o comerciante, ele deve distribuir a sua riqueza por todo o planeta. Entendeu como é que... Não é só a criação da sociedade que Krishna fez, ele criou algo para que todo mundo pudesse avançar e após abandonar esse corpo material, voltar para o mundo espiritual. Não simplesmente o cara que é erudito ficar cheio de ego, pregando conhecimento, tentando ganhar dinheiro, né? O outro lá guardando bilhões de dólares no banco, o outro lá, o operário querendo ser governador, o outro lá que é kshatriya numa farmácia, vendendo lá os negocinhos, ou ser artesão. Então essas características, elas são evidentes para uma pessoa que sabe ver. Ele fala assim, a Meg, por exemplo, ela tem uma qualidade de kshatriya. Ela é kshatriya, sim, mas ela é uma Shudra. Mas ela tem uma tendência kshatriya. Né? Um dia você é Brahma. Skol e Brahma, né? Hoje é uma tática. Aí olha só, os Vaishyas, vamos falar aqui as qualidades dele: a agricultura, a proteção às vacas e o comércio são as atividades naturais dos Vaishyas, e os Shudras devem executar trabalho e serviço para os outros. E ele fala
Bom, os Shudras basicamente O peão. é o peão, né? O Shudra é tão Shudra, o Shudra é tão Shudra que nem apareceu aqui. Não é pra chular. Mas basicamente é isso. Ele é uma classe que serve as outras três. Então tem lá, você vai ver uma obra lá, tem um engenheiro que é o cabeça. O mestre de obra é o Kshatriya. A empresa lá está financiando, né? É o Vaishya. E os peão é o que constrói. No fim, tudo o mais importante é o peão. Sem ele, né, a sociedade não cresce. Acho que todos são importantes. Todos são. Então, ninguém funciona sem o outro. Né? E eles têm que prestar obediência. É uma das características dele. Prestar obediência, ser fiel, né? E outra lá. Não sei porque não estava aqui, acho que faltou aí. O Krishna tirou. Aquela significância. Mas eles estão num estado tão primitivo, ele vai prestar obediência, ele vai ser fiel. Por exemplo, vou dar um exemplo legal. O Shudra é aquele cara que está muito ligado no corpo material. Ele só pensa no corpo, em desfrutar com o corpo. Ele só quer isso, ele só pensa nisso o tempo todo. Como que eu vou desfrutar? Né? O Vaishya é aquele que quer desfrutar também, mas ele está mais preocupado assim, no âmbito da família, como é que ele vai manter a família. Ele é menos egoísta um pouco, ele é mais dado, entendeu? Então esse é o Vaishya. Ele está saindo do corpo e está pensando mais um pouco na família, no contexto mais assim, do lugarzinho onde ele está ali, da comunidade. Já o Kshatriya, ele já pensa em nível nacional, de pátria. Ele já está mais, entendeu? No modo de onde ele vai servir a nação dele. Então são os governadores. Como é que eu vou ajudar todo mundo aqui a evoluir? Já os brahmanas, eles estão em nível de servir a humanidade. Eles já são renunciados ao ego. Eles já não estão pensando em servir por causa de alguma coisa, ou por causa do corpo, ou por causa da família, ou por causa da nação. Mas eles servem a humanidade, simplesmente eles se entregam altruisticamente. Então isso é a alma de ouro, né, que Platão falava. Os Kshatriyas são chamados almas de prata. Os Vaishyas são chamadas almas de bronze. E os Shudras são chamados almas de ferro. Isso é a classificação que Platão dava para essas classes, né? Então, nós vamos tomar ferro. A Bíblia tem também, mesma coisa. Ouro, prata, ferro e almas de ferro. Então, Prabhupada continua falando. Apesar de ele criar as 4 divisões da sociedade humana, o Senhor Krishna não pertence a nenhuma destas divisões. Entende? Porque ele é Deus. Deus não precisa. Mas quando ele vem aqui nesse planeta, quando ele veio como Krishna, ele representou uma classe social. Foi Kshatriya, né? Ou Vaishya. Vaishya, em Vrindavana era Vaishya. Ele mudou, né? Até aos 16 anos, ele foi criado num ambiente pastoril. Ele foi um pastor de vacas. O pai dele era um Vaishya, né? Era um vaqueirinho. Um grande comerciante. Propriedade de terras. Ele criava gado. Mas que na verdade eram os pais adotivos dele, né? Os pais verdadeiros dele eram reis, rei e rainha. Aí, só que para ele não morrer, né? Para ele não morrer, ele foi levado para essa família, né? Então o Prabhupada está falando que Krishna não pertence a nenhuma dessas divisões, porque ele não é uma alma condicionada. Ele não está sujeito à influência dos modos materiais da natureza. Ou seja, ele não está preso a como a natureza material te prende dentro de um circuito ilusório. Então por isso que ele estava falando aqui. Deve saber que eu, sendo imutável, continuo como a pessoa que não age. Não age materialmente. Materialmente. Algumas destas almas condicionadas formam a sociedade humana, que é semelhante a qualquer outra sociedade animal. Para que os homens se elevem do estado animal, as divisões acima mencionadas são criadas pelo Senhor,
propiciando a todos o desenvolvimento sistemático da consciência de Krishna, ou da consciência de Deus, né? Porque, em tese, todo mundo tem a natureza. Se o ser humano ele não é voltado para a sua busca espiritual, se ele não tem uma religião nesse sentido de que ele busca despertar o amor a Deus, ele não é diferente de um animal. Qual a diferença de um animal? Ele come, né? Ele bebe, ele dorme e ele desfruta. Essas 4 características que estão acontecendo agora no mundo. Ninguém está interessado em buscar a vida espiritual. E todas as religiões que estão aí só estão querendo enganar. Então todo mundo fica meio um pé atrás, ninguém... Eu falo, pô, aí Krishna fala assim no Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityajaya, Mamekam Sharanam Brajaham, Tuam Sarva Papebi, Moksham Machukarra. Ele fala assim, aí Krishna, Deus está falando assim, abandona todas essas coisas de religião que ninguém fica barganhando comigo. E ele fala, simplesmente se renda a mim, porque você entendeu que eu sou Deus. Ele fala assim, eu vou libertar você de todas essas loucuras, dessas reações pecaminosas. Não temos. O próprio Krishna está falando isso aqui no Bhagavad Gita. Entendeu? Entenda que você é uma alma, que você é uma parte integrante de Deus e busque Deus. Não precisa se filiar a nada, não. Depois, se você quiser se filiar a alguma religião, se filia, mas esteja além delas. Busque, porque senão você não vai passar de um animal, de uma forma humana. Entendeu? E Shudra é isso, é uma pessoa com característica animal dentro de uma forma humana. Tá? Então, Prabhupada ele é bem pesado, porque ele é um guru que veio dar ele veio estabelecer um sistema no planeta. Então ele fala assim, você é um animal. Se você não buscar Deus, o ser humano começa a partir do momento que ele começa a desenvolver suas qualidades bramínicas. Entendeu? Então, por isso que a gente deve sempre ouvir. Krishna fala assim, ouça os brahmanas, ouça o tempo todo, porque eles vão fazer você perceber onde você está. Eu acho que tem horas que o ser humano é pior que o animal. Sim. Porque o animal, ele mata para comer. O ser humano, ele mata por maldade. Isso. Ele mata por crueldade. Ele faz coisas que animais não fariam, entendeu? Então, tem horas que tem seres humanos, estou dizendo todos, mas tem seres humanos que estão abaixo da classe de animal, eles não deveriam nem ser comparados a animais. Quando você usa a inteligência que você tem, isso é uma arma, né? Usando para o mal, usando para explorar, né? O ser humano, a sociedade humana, ela tinha que servir as outras classes. Ele tinha que propiciar o benefício, proteção, tudo para as outras classes, que elas estão evoluindo, a planta está evoluindo, o animal está evoluindo. Então você não pode simplesmente ir lá e pensar que todo mundo é seu escravo. Pelo contrário, quanto mais alto você é em evolução, se você estiver no corpo humano, você tem mais responsabilidade para cuidar das outras classes. Mas se você usa isso mal, você se torna pior que o animal, né? E a gente tem 1000 exemplos disso, né? Mas por que isso acontece? Porque não tem um governo espiritual no planeta. Entendeu? Não tem. Então, é isso que a gente tem que lutar. E porque também nas famílias não se tem mais o interesse de ter uma... Não existe mais nas famílias aquele núcleo de levar o ser humano, né? É tudo busca pelo material e não existe mais aquele núcleo de se levar o espírito, aquela responsabilidade que o pai deveria ter, a mãe deveria ter, de esse ser veio na nossa responsabilidade, a gente tem que cuidar dele, não só fisicamente, né, educacionalmente, mas espiritualmente também. Então, essa sociedade, Prabhupada está falando, para que os homens se elevem do estado animal, as divisões acima mencionadas são criadas pelo Senhor, propiciando a todos os desenvolvimentos sistemáticos da consciência de Deus. Todo homem possui a tendência a trabalhar de acordo com os modos da natureza material, né? Um dia a gente vai dar uma aula sobre os modos da natureza material, para quem tiver dúvida. Aí Juliane vai organizar aí. Que é o capítulo 14. Esses sintomas de vida, conforme os diferentes modos da natureza material, são descritos no 18º capítulo desse livro, que foi o que eu acabei de ler, sobre aquelas qualidades de cada... São as manifestações do nível de evolução. Então você lê ali,
você vai ver que você é um Shudra mesmo. Nós somos pior que isso. Melechas, né? Depois eu vou ler o capítulo 16, aí vocês vão se identificar bem com essas qualidades. Só porque você Quem é consciente de Krishna, entretanto, supera até mesmo os Brahmanas. Oba! Entendeu? Tem chance. Porque os Brahmanas, ele tem esse nível de conhecimento, de coisa, mas quando você realmente se rende a Deus, se torna um devoto de Deus, a sua qualificação interna, você transcende os modos da natureza material. Você já sai da classificação. Então você entra no nível de vibração espiritual de Deus também. Porque Deus, ele não está incluído nessas classificações. E para você sair, para você se elevar a essa configuração social, você se tornando um devoto de Deus, tornando mesmo, devoto de verdade, não é só falar devoto de Cristo, não canta Hare Krishna, não, se torna um devoto mesmo, dia a dia você transcende. Mas geralmente você vai, estando num corpo, você vai ter uma tendência a agir de acordo com os modos. Mas por quê? É culpa só da alma, só do ser humano? Só... Foi seus foi desejos. feito assim? Seus desejos. Não foi feito assim? Por quê? O ser humano foi feito assim, com essas tendências. Não, o ser humano é o seguinte, a natureza ele controla todo mundo de acordo com a evolução dele. Então o espírito, quando você entrou nesse corpo aí, você estava mentalmente e astralmente, vamos dizer, sujeito a um modo específico de controle da natureza. E daí você tem tendências, e você tem que agir na sociedade com essa tendência de forma a se purificar e satisfazer a Deus para que você avance espiritualmente. E Krishna diz no Bhagavad Gita, se por exemplo eu sou um Brahmana, mas eu quero agir como um Vaishya, Krishna fala assim, não faz isso não. Porque se você agir como um Vaishya, mesmo que perfeitamente, você está tirando a oportunidade daquele cara lá que é Vaishya de agir na posição dele. Então Krishna fala, você sabe, você vai sentir qual o seu maior prazer dentro dessa função de servir a Deus. Todo mundo é um servo eterno de Deus, como alma. E dentro desses modos da natureza, você estando numa forma inteligente como é humana, você tem que começar a refletir, qual é o meu talento para servir a Deus dentro dessa sociedade que está totalmente demoníaca e perdida, e que está todo mundo saindo do corpo material e entrando assim num reino completamente de escuridão. E voltando em outro corpo, aí reencarna de novo, e reencarna de novo, e fala assim, gente, vamos parar com essa roda de samsara, de nascimentos e morte. Pô, vamos sair dessa história, cara. Pô, imagina, esse corpo aqui, bicho, é muito frágil, pô, envelhece, aí tem que ficar fazendo plástica, botox, e o cara tem que trabalhar, engorda, emagrece, e reclama disso, e reclama, está sempre se lamentando. Nosso corpo é um inferno, é uma miséria, né? Se você for ver no geral. Nosso karma ainda é bom, nós que estamos aqui, mas o mundo em geral, se você for viver pelo mundo todo, está pesado, muita doença, velhice, enfim, problemas mentais, físicos, morte. Então você tem que falar assim, pô, eu quero voltar para cá. Eu estou com forma humana e eu estou ouvindo esse conhecimento. Hoje estão essas pessoas que têm conhecimento, que podem me instruir. Cadê os Vaishnavas, aqueles que são transcendentes aos modos da natureza? Qual a pessoa que poderia governar melhor o sistema em que eu vivo, né? Como que esse dinheiro pode ser distribuído por todo mundo, assim, que pelo menos as pessoas vivam dignamente, né? Cadê essas pessoas que possam trabalhar com amor pelo serviço deles e não também com raiva e mandando praga para os patrões, assim? Então está tudo errado, está tudo errado. Então se você vai criar uma comunidade, ou mesmo na sua família, ou mesmo na nação, tem que ter essa harmonia do sistema que Deus está falando aqui nesse verso 13 do capítulo 4. Não adianta fazer as suas democracia, qual outro sistema que ele diz? Comunismo, todos os ismos, atualmente é demoniocracia, né? Democracia. A cracia do demo. Porque o negócio é assim, cara, a gente está numa época de transição planetária atual, né? Que as energias estão aí para a gente botar a boca no trombone e falar, gente, está errado, não adianta vocês ficar especulando que assim vai ser melhor, que esse sistema vai ser melhor, não adianta, enquanto não houver um governo onde todas as pessoas sejam
canalizadas para esse lado espiritual dentro do seu interno, é o fracasso. Quando Krishna veio há 5.000 anos atrás, o governo estava totalmente demoníaco, totalmente assim, as pessoas espirituais estavam sofrendo porque elas não tinham espaço. O que Krishna veio? Ele matou todo mundo. Krishna é mau. Krishna... Diz que quando você morre olhando Krishna assim, você vai para o mundo espiritual, né? Até os demônios. Mas ele foi lá e matou todos os grandes demônios do planeta, matou todo mundo, 5 bilhões de cabeças, matou todo mundo e restabeleceu, através de Yudhishthira e Arjuna, um reino espiritual no planeta. Mas parece que 5.000 anos é bastante tempo para estragar tudo de novo, né? Está na hora dele vir de novo. Porque entrou o reino de Kali Yuga. E o reino de Kali Yuga só vem aquelas almas lá do umbral, parece, né? Um negócio assim, pesado, né? Feia coisa. Ficou feio, é feio, o negócio é feio. Se a gente pudesse ter uma visãozinha mais... Então vamos lá para terminar. Tá, vou terminar. É porque às vezes essa coisa é tão pouco falada que é interessante aqui que eu estou gravando. Você tá de cá? Quem, eu? É. Então você me dá a cara, não, eu vou embora, que tá na hora de pegar outra. Tá, peraí. Vai não, Embora se suponha que por qualidade os Brahmanas conheçam o Brahman, a suprema verdade absoluta, a maioria deles dirige-se apenas à manifestação do Senhor Krishna sobre a forma do Brahman impessoal, como uma energia. Mas o homem que transcende o conhecimento limitado de um Brahmana e passa a conhecer a suprema personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, torna-se uma pessoa em consciência de Krishna, ou em outras palavras, um Vaishnava. A consciência de Krishna inclui o conhecimento de todas as diferentes expansões plenárias de Krishna, a saber, Rama, Nrsimha, Varaha, etc. E como Krishna é transcendental a este sistema das 4 divisões da sociedade humana, a pessoa em consciência de Krishna também é transcendental a todas as divisões da sociedade humana, mesmo quando consideramos as divisões existentes sob a forma de comunidade, nação e espécie. Então, só para terminar, eu repeti o verso. Conforme os 3 modos da natureza material e o trabalho referente a eles, as 4 divisões da sociedade humana são criadas por mim. Embora eu seja o criador deste sistema, deve saber que eu, sendo imutável, continuo como a pessoa que não age. Então esse verso eu tirei hoje especialmente para falar para o nosso querido Shaba aqui, né? Que ele é um lutador, ele é um cara batalhador. Eu vejo assim, ele sem dinheiro nenhum, tentando trazer uns caras aqui que até acaba ficando em dívida e tem que arranjar dinheiro para viajar, para fazer um curso ou outro. Na verdade ele é um servo do planeta Terra, né? Ele quer servir a Mãe Terra. E eu espero que hoje, nessa reunião aqui, tenha acrescentado ao conhecimento dele que para se estabelecer um meio da luta dele para conseguir esse trabalho que ele faz com o planeta Terra, tentando voltar as coisas mais ao natural, ele entenda que um sistema para ser construído, não pode simplesmente falar assim, vamos construir uma comunidade, mas que você tem que pensar em termos de construir algo com baseado nessa divisão social e espiritual que Krishna estabelece, porque senão nada vai dar certo. E tudo é caótico hoje em dia por causa disso, porque as pessoas, né, é o corpo social de cabeça para baixo. O pé está mandando e a cabeça está sumindo, está com muito sangue na cabeça, perdeu. Basicamente isso eu pensei, né? Não sei se serviu para você, mas essa foi a ideia. Eu só queria comentar rapidinho que existe um programa chamado Educação Gaia, que é um conjunto de conhecimentos que várias pessoas que vivem em comunidades, eles reuniram vários exemplos de comunidades que deram certo e que deram errado. Aí eles conseguiram identificar os indicadores do que dá certo e do que dá errado. E aí esse conhecimento está dividido em 4 módulos, que é o social, o econômico, o ecológico e a visão de mundo. Então a visão de mundo é o que o Krishna está falando de
você ter um governo baseado na espiritualidade, né? Porque a visão de mundo é o que mantém o grupo unido. Então toda comunidade que dá certo, ela tem que ter uma base filosófica. Ela tem que ter algo que vai conectar todas as pessoas, né? Ela tem que ter algo que vai manter esse grupo unido. Então, por isso que várias comunidades que nós conhecemos, elas têm uma base espiritual muito forte. E as comunidades que continuam e dão certo têm uma base espiritual muito forte. Então, isso é uma complementação. E esse sentimento agrícola também é muito importante, né? Trabalhar o de terra e céu, né? Sim. É isso mesmo. E eu também queria fazer eu estou lá na estudando... Índia, isso causou um problema horroroso, né? O quê? O sistema de castas. Ah, sim. Eles advogam esses direitos através da hereditariedade. Então, tem aquele problema, né? Ele é da família de Brahmanas, ele nasceu em família de Brahmanas. Mas Krishna fala aí, ó, é de acordo com Guna e Karma. Né? A pessoa tem que ter as qualidades. Né? Prabhupada dava o exemplo assim, ó, a pessoa que nasce filho do médico, não quer dizer que ela vai ser médico. Entendeu? Então, da mesma forma, né, a pessoa que nasce na família de Brahma, não quer dizer que ela vai ser um Brahma. Às vezes, o cara que nasce na família de Shudra é um Brahma. Nós temos casos aí, né? A pessoa nasce na favela, lá o cara é um gênio intelectual, né? Talvez o que o Bhagavad Gita está citando é a partir das atitudes das pessoas. Né? Mas Krishna fala lá, ó, Guna e Karma. O nego escondeu isso. Entendeu? Fala, como é que é o verso? Jatu Varniam Mayasistam Guna Karma Vibhaga Shara. Entendeu? A divisão tem que ser feita através das qualidades da pessoa e do trabalho que ela exerce. Karma é a tendência que você vem, a tendência que a alma tem é incorporada ou condicionada no meio material você vai de agir. que a pessoa já nasce com essas qualidades, entendeu? Com o tempo ela vai manifestando. Por que você tem essa coisa de querer o planeta? Por quê? E o outro não? Você já veio com isso, a sua tendência kármica. Né? Eu moro num bairro lá muito violento, né? Platão, às vezes você vê na mesma família assim, que tem a tendência, é uma pessoa honesta, ele é trabalhador, entendeu? E o outro não, o outro já cai nas drogas, quer ser violento, quer roubar, na mesma família. Quer dizer, não tem nada a ver com criação. Você vê que a pessoa vai manifestando aquelas qualidades, ela já nasceu com aquilo. É inquieta. E ela já nasceu com aquilo de acordo com o desejo. Ela tem desejo de ser assim, de desfrutar de determinados objetos dos sentidos. Aí ela nasce com essas qualidades. Nasce num determinado local, nasce com... e os sentidos se agrupam em volta da mente. Então ela nasce com um tipo de olho, um tipo de ouvido, né, para desfrutar certos objetos dos sentidos que vai dar prazer a ela. Né? Aí isso também tem gente que gosta de coisas bem baixas, né? Tipo funk, essas coisas. Eu não gosto. Eu acho assim bem baixo mesmo. Tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo, exatamente. E tem... Então, você citou várias vezes Platão. É por aí mesmo. O que aconteceu? Você vê que Krishna veio... Já viu o Platão de comida aí agora. Daí mais ou menos... Olha que interessante. A bondade de Krishna é tão grande que depois de mais ou menos 4.000 anos, né? Porque Platão veio 300 anos antes de Jesus. Platão, ele percebeu na época dele também, o que aconteceu? Eu acho que ele teve acesso a esses livros. Sim. O que Entendeu? aconteceu? Já existiam na época de Platão, né? O curso que eu estou fazendo, a escola que eu estou A República de Platão, é que fala sobre essas coisas. O livro A República de Platão, ele fala exatamente a mesma coisa que você falou. Porém, o que aconteceu? Na realidade, Platão estudava muito, meditava muito, e no final das contas, ele, de certa maneira, acaba sendo iluminado e recebendo tudo isso, e estudou muito esses livros todos, e ele escreveu um livro sobre a República. Na época que Platão fez esse livro, a sociedade estava uma droga, que nem agora. E parece que de tempo em tempo a gente vem falando. Nessa época,
ele falava sobre isso, sobre essa questão do cara que é ouro, do cara que é prata e os outros. Aí o discípulo dele falava, como identificar? Ele falou, olha, teria que ter pessoas comandando que teriam a capacidade de observar aonde menos se espera uma pessoa criança, que já tem esse dote. Separar essas crianças, você já observa na República de Platão ele fala, separa essas pessoas, ele acha que o modelo ideal seria isso, separa essas pessoas que têm essa capacidade e já aflora desde criança, já leva para um lugar para ser instruído, entendeu? Treina elas pelas pessoas que estão lá em cima, o ouro, depois vem o prata, treina essas pessoas, que essas pessoas são diferentes, elas estão na favela e tudo. Mas o que acontece? É muito fácil essas pessoas nascerem e já serem desviadas, entendeu? Então, identificação, tem a maneira de identificar. Platão já diz, ele diz tudinho na República, quando ele escreve, como é que se faz. Quem tem interesse, por exemplo, a gente faz o curso lá, é um exemplo, né? A gente está lá estudando filosofia. A gente está lá e tem um monte de gente vendo Big Brother e tal. Não estou dizendo que nós somos melhores ou piores, mas buscar as coisas estão aí. Tem o Bhagavad Gita, fala sobre isso também. Tem um momento do curso que a gente estuda só o Bhagavad Gita, entendeu? Aí tem um senhorzinho lá da nossa sala, ele tem 70 anos. Ele falou, já li o Bhagavad Gita 3 vezes, não entendi nada. Agora eu comecei a entender. Nunca é tarde, ele tem 70 anos. Né, o poder não, ele foi atrás, entendeu? O interessante é assim que ele... Porque ele está conseguindo entender. Ler 3 vezes, você vê que ele insistiu, né? Assim, não, e não entendeu tem nada. Tem alguma coisa aqui, né? Aí ele falou, não, vou lá estudar filosofia. Esse verso no Gita, no finalzinho ele fala, a pessoa que estuda que ouve, ela se purifica. Então, quando você fala sobre essas pessoas aí, elas tinham realmente que ser tiradas do meio. Olha, o que falta, Prabhupada fala, é a classe brahmínica. Não existe brahmanas. Mas como então, sem brahmana, cara, aí nesse o caos, meio cara. hoje, totalmente contaminado, as pessoas teriam que começar a buscar mesmo. Gente, tem uma coisa errada, não é possível. Não somos só coisa errada é isso. Não existem brahmanas. Não tem brahmanas. Existe. Brahmanas qualificadas existir. Eu acredito que tem pessoas que... Eu não conheço nenhum. Não, é porque, é como o alemão sempre falava nas reuniões aqui. É tudo tão sedutor, a mídia, é tudo tão sedutor que você, sem querer, você fica cego. Sem querer, você vai pelo caminho errado, entendeu? Às vezes, no meio do caminho, o cara acorda. Eu tenho um senhorzinho lá de 70 anos na nossa sala. Pô, agora eu estou conseguindo entender o Bhagavad Gita, entendeu? Legal. Incrível mesmo. 70 até conseguir. É tudo muito sedutor, você vai, não, você tem que ter esse campo, você tem que ter aquilo, aí a televisão fala, eu vou fazer o que você está falando. E não consegue sair de frente, como é que é o dia da vai distribuidora? lá e desliga da da tomada. cobrança de impostos dos quichatas. Eu fiz isso com a minha televisão, desliguei da tomada. Não quero mais essa porcaria. Não adianta botar o dedo, dá para desligar. Não vou ligar. Impostos deles. Entendeu? E através vou ligar para ver se impostos, bom. eles distribuem. Isso é uma maneira, porque é muito sedutor.